Essa série de vídeos faz uma espécie de balanço dos 12 anos de ministério pastoral do Papa Francisco, destacando alguns aspectos que são essenciais, definidores do seu jeito de ser bispo, de conduzir a igreja. O primeiro vídeo nós falamos sobre a conversão missionária, entendida como saída para as periferias. No segundo vídeo nós falamos sobre a conversão sinodal da igreja, insistindo na igreja como povo de Deus, na diversidade de seus carismas e ministérios, destacando aqueles elementos de comunhão, participação e missão, como foi trabalhado no sino sobre a sinodalidade. E nesse vídeo queremos falar da dimensão socioambiental da fé e da missão evangelizadora da igreja. Esse é um dos traços mais reconhecidos e mais destacados do ministério pastoral de Francisco. Em 2015, ele publicou sua primeira encíclica social, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, tratando da crise socioambiental e chamando a responsabilidade de toda a humanidade. Em 2020, ele publicou a encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, chamando a atenção para os grandes problemas sociopolíticos do mundo e chamando a reconstruir as relações, a boa política que torne possível a fraternidade e a amizade social. Em 2023, ele publicou a Carta Apostólica Laudate Deo sobre a crise climática, chamando a atenção para a urgência dessa problemática e para a responsabilidade dos estados e de toda a população. Além dos 5 encontros que ele teve com lideranças de movimentos populares do mundo inteiro para discutir os grandes problemas da sociedade e pensar caminhos de enfrentamento desses problemas. Olhando o seu magistério socioambiental, queria destacar 7 aspectos, 7 características do seu magistério social. Em primeiro lugar, Francisco tem insistido constantemente no caráter evangélico do compromisso socioambiental da igreja. Tem insistido muito que a fé e a evangelização têm uma dimensão socioambiental fundamental. Que o Evangelho de Jesus Cristo nos leva a viver como irmãos e nos faz responsáveis uns pelos outros. Por isso, o empenho da igreja, o compromisso da igreja com os problemas da sociedade, com o cuidado da casa comum, não é um desvio da fé e da missão, mas é algo que brota do coração mesmo do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, tem insistido na dimensão evangélica do compromisso socioambiental da igreja. Em segundo lugar, Francisco alargou o horizonte do magistério social da igreja ao falar de ecologia integral. Como se sabe pela história do magistério social da igreja, na Rerum Novarum o foco era a situação operária. Depois, com a 40º ano, o foco era a situação econômica dos países. A partir da Mater et Magister se abre um horizonte mais do problema das relações entre os povos, aí todo o horizonte mais mundial. Só que agora, com o contexto da crise ambiental, se alarga ainda mais o horizonte, porque não se trata mais só de problema social, mas de problema ambiental. E Francisco tem insistido que não são duas crises, uma crise social e uma crise socioambiental, mas uma única crise. A destruição da natureza é a destruição do ser humano e, em última instância, é um atentado contra Deus. Por isso, Francisco alarga os horizontes da missão social da igreja, apontando para uma perspectiva de ecologia integral. Em terceiro lugar, Francisco tem chamado a atenção para a raiz estrutural da crise que a gente vive. Não é apenas problema pontual, de modo que a gente podia fazer uma pequena reforma no sistema e a coisa estaria bem. Francisco diz, não, o que está em jogo é o sistema mesmo. E tem sido às vezes muito contundente. Esse sistema mata, essa economia mata. Não basta reformas, nós precisamos mudança de estruturas. Se textos anteriores do magistério têm um tom mais de reforma do sistema, com Francisco
aparece a exigência, a necessidade de mudanças estruturais. Esse sistema mata. Em quarto lugar, Francisco tem insistido que problemas sociais complexos exigem compreensões complexas e respostas complexas, e nesse sentido, Francisco tem chamado a atenção para uma compreensão mais complexa da realidade que supere certas polarizações reducionistas e simplistas. A crise que a gente vive tem tanto um aspecto cultural, de forma de pensar, de valores, de mentalidade, como um aspecto sociopolítico fundamental. Exige tanto respostas mais imediatas, às vezes de caráter assistencial, como respostas políticas que toquem e que transformem as estruturas da sociedade. Implica tanto ação local como global, tanto micro como macro. E não é uma coisa ou outra, é ao mesmo tempo uma atividade ou uma exigência de caráter cultural e sociopolítico, assistencial e estrutural, local e global, micro e macro. Em quinto lugar, Francisco tem apresentado alguns princípios de reflexão que ajudam a gente a discernir os problemas e a buscar respostas. Ele diz que o tempo é superior ao espaço, por isso, mais que ocupar espaços, é preciso desencadear processos, que às vezes a gente nem percebe muito o peso, a relevância, nem onde vai dar, mas os resultados que se alcançam historicamente são sempre frutos de processos. Por isso, diz que o tempo é superior ao espaço. Mais que ocupar espaço, é preciso desencadear processos. Diz que a unidade prevalece sobre o conflito. Não se trata de negar, de esconder e camuflar os conflitos. É preciso assumi-los de frente, mas sem se deixar levar por uma polarização excessiva que no final das contas termina nos destruindo a todos. Por isso, enfrentando os conflitos, superando os conflitos em função de causas, de interesse, de valores superiores. A realidade é mais importante do que a ideia. Às vezes a gente constrói ideias, ideologias, que por mais importante que sejam, não corresponde propriamente à realidade. A gente às vezes acaba substituindo a realidade pelas teorias. É preciso se enfrentar com a realidade. Aqui, na fidelidade ao princípio da encarnação, diz que as ideias precisam ser sempre verificadas na realidade. A realidade é que é o princípio e o critério das ideias. Por isso, a realidade é superior, é mais importante que a ideia. Por fim, ele diz que o todo é superior à parte, o que implica, num chamado, num desafio, a gente a ter uma visão mais ampla, mais abrangente. Por mais que a gente não possa perder o olhar, a abordagem mais particular, mais parcial, é preciso situar isso no todo da realidade. E esses princípios, eles são importantes, tanto para a gente discernir a realidade, como para a gente pensar processos e caminhos de enfrentamento da realidade. Em sexto lugar, a opção preferencial pelos pobres como critério e medida fundamental da ação da Igreja no mundo. Ou seja, todos os problemas precisam ser vistos a partir de baixo, a partir dos últimos. E todas as soluções dos problemas têm como critério sempre os últimos da sociedade. A insistência de Francisco em escutar o grito dos pobres e da terra, em tomar como ponto de partida e como critério as periferias geográficas, sociais e existenciais. Portanto, fiel àquele princípio evangélico de Mateus 25, Francisco diz: uma política é boa se faz bem aos pobres, uma política é mal se prejudica a vida dos pobres. Isso vale inclusive para a gente enfrentar os problemas ambientais, para não cair num capitalismo verde ou no ecologismo barato. Os problemas ambientais precisam ser pensados a partir dos pobres, que são as primeiras e as maiores vítimas dos crimes ambientais. E por fim, ligado ao tema da opção pelos pobres, a importância dos movimentos populares como lugar, meio e forma de atuação da Igreja. A ação da Igreja, se for fiel ao caminho da encarnação em Jesus Cristo, não é uma ação de
conchavo com os grandes e poderosos desse mundo para prestarem assistência aos pobres, como se eles fossem beneficentes dos pobres, como se eles fossem aqueles que dão direito aos pobres. Mas o caminho da igreja, como o caminho de Jesus, é a partir de baixo, acompanhar os pobres nas suas dores, nas suas lutas, nas suas organizações, e a partir daí poder ir garantindo direitos e transformando a sociedade e apontando para uma nova perspectiva. Esses são elementos fundamentais que a gente encontra no magistério de Francisco e que marcam profundamente a vida da igreja. Nunca se pode esquecer. A fé tem uma dimensão pessoal, intransferível, que diz respeito à nossa adesão a Jesus Cristo. Mas essa fé, pela qual cada um vai aderir a Jesus, nos compromete evangelicamente na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, que se constrói a partir de baixo, a partir dos últimos, no compromisso com os pobres e marginalizados desse mundo. Então esse é um terceiro aspecto fundamental do ministério pastoral de Francisco. A profecia de Francisco, em grande medida, está ligada à sua capacidade de confrontar o Evangelho com os grandes problemas da humanidade, de fazer com que o Evangelho apareça de novo na sociedade como luz que ilumina, que ajuda a discernir e abrir caminho, de ajudar a humanidade a enfrentar os seus grandes problemas, mas na lógica do Evangelho, sempre a partir de baixo, escutando o grito dos pobres e da terra. Nesse sentido, Francisco devolve o Evangelho à igreja, devolvendo a igreja aos pobres. Renova a igreja no Evangelho, fazendo com que a igreja seja fermento, sal e luz de fraternidade, justiça e paz.